Olá, seja bem-vindo à TV D3+, com a estreia do programa A Sua História. Eu sou Simone Brito e eu tenho um propósito de ajudar a transformar pessoas. E esse programa foi pensado justamente para isso, para transformar você, telespectadores. Porque a D3+, é a história, a D3+, ela é a TV da sua família. Então, eu quero que vocês se conectem com as histórias que serão contadas aqui. E eu hoje tenho uma entrevistada maravilhosa. Ela tem uma história de transformação, uma história de muitos desafios, mas essa história vai ajudar a transformar a sua vida. Eu vou aqui chamar nesse momento essa entrevistada maravilhosa, Isa. Seja muito bem-vinda ao programa A Sua História. E o programa é seu, pode começar contando a sua história. Que honra! Primeiramente, que honra estar aqui. Que prazer estar nessa estreia, contando a minha história. Assim como você disse que você tem um propósito, eu também tenho um propósito. E tudo que eu passei não valeria se eu não pudesse contar para você, se eu não pudesse ajudar a eles a transformar as suas vidas. Que gostoso, Isa. Então, olha, prestem atenção na história dessa mulher. Não se desconectem dessa história, porque eu tenho certeza, ela foi escolhida a dedo. Passei por várias pessoas escolhendo quem faria a estreia, mas Deus colocou a mão e falou assim, não, quem vai fazer a estreia é essa pessoa aqui, a Isa, que quando a gente começou a se conversar, a gente já se conectou logo de cara. Então, Isa, começa contando essa história. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Se você me olhar hoje, você diz que eu não tenho nada. Maravilhosa, linda. Vou falar de salto alto, bem. Mas quando eu estava com 25 anos, eu estava no meu melhor momento. No meu melhor momento profissional, no meu melhor momento familiar, realizada, casada, com uma família bem estruturada, estava finalizando contabilidade, iniciando direito, mas eu não sabia o que estava por vir. Que o meu maior desafio, ele ia começar naquele momento. Então vamos lá. A Isa vai começar a contar a história dela. E eu quero entender como você fala assim, você estava no seu melhor momento profissional, pessoal, familiar, e aí você fala de um problema. Conta pra mim e conta pro público que tá assistindo que problema é esse, Isa? Antes de contar o nome do problema, imagina você acordar, passar em uma consulta e ouvir que você pode perder a sua movimentação a qualquer momento. Uau! Gente, vocês entenderam por que essa história ela tá estreando o programa? Porque é uma história de superação e a gente vai prestar muita atenção nessa história. Conta pra gente, Isa. Aos 25 anos, como eu disse, no meu melhor momento, eu estava dirigindo e, de repente, não senti as pernas. Eu busquei ajuda médica e eu ouvi que eu tinha uma síndrome chamada Síndrome de Arnold-Chiari e seringomelia. E o que é isso? O meu cerebelo, ele nasceu maior do que deveria. E além disso, eu tinha uma lesão medular. Sabe aquelas crianças que nascem com a cabeça um pouquinho maior, ou que nascem com um buraquinho nas costas? Sim. Era assim que era para eu ter nascido. Então, olha lá, gente, presta atenção. Eu nunca tinha ouvido falar nessa síndrome. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa síndrome e o que causou na Isa. Essa síndrome, ela se desenvolve quando você nasce. Mas no meu caso, se desenvolveu na fase adulta. E quando eu busquei ajuda médica, eles falaram assim, olha, você nasceu assim, tá com 25 anos, há 25 anos você tem essa patologia. Então, mexer agora pode te trazer alguns danos, que é perder a movimentação a qualquer momento. Olha que difícil, gente, olha. Ela ouviu de um médico que talvez ela pudesse não andar mais, é isso? Exatamente. E qual foi a sua decisão? Contar para a família, pedir apoio? Não fazer nada naquele momento. Como ele disse que, não vou te operar, eu não queria assustar minha família.
Eu sempre fui aquela da família que sempre estendia a mão e ajudava todo mundo. Então, eu não queria levar aquela preocupação. Como que os meus pais iam ficar, como o meu marido ia ficar. E algo que eu não costumo contar, nem nos podcasts e nem nas entrevistas. O meu marido, ele não tinha fé, muita fé. Ele era aquela pessoa mais descrente, sabe? Eu não sei se você em casa é dessa forma. Mas passando tudo que eu passei, hoje, eu falo que meu marido é a pessoa que tem mais fé do que eu. Olha lá, ó, presta atenção, ó. Ela vem falando que o marido não tinha muita fé e olha a mão de Deus ali e ela vai contar o que aconteceu depois. Vamos lá. Aproveitando, antes de descobrir essa síndrome, também é algo que eu não costumo muito contar, eu estava andando na rua e uma pessoa me parou. Aí você fala assim, quem é você, né? O que você faria se uma pessoa te parasse na rua e falasse assim, você vai viver o maior desafio da sua vida e você não pode reclamar? Uau! Alguém que está assistindo aí em casa já teve essa oportunidade de conversar com alguém e ter uma revelação assim? Como foi para você ouvir isso, Isa? Eu fiquei assustada. Imagina, eu também ficaria. E aí eu olhei assim e falei, como assim? Você vai passar por uma dificuldade muito grande, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, você não vai conseguir superar, você não vai passar. Uau! Mas enquanto você não reclamar, Deus vai estar com as mãos estendidas sobre você. Que forte. E o que você deveria sentir, você não vai sentir. Mas você não pode reclamar. Você que está em casa, já passou por algo parecido? Você já teve um diagnóstico? Ouviu alguém falando isso para você e se calou? Vamos ouvir a história da Isa. E eu não entendi muito bem. E a gente esquece das coisas, né? Quando eu esqueci, Quanto tempo se passaram? nem um mês. Tá. Nem um mês. E logo depois eu descobri o diagnóstico, me calei. E um dia eu estava na faculdade, fazendo uma prova. Isa, para você que está entrando agora, entender um pouquinho a história da Isa. Ela vem contando de uma história que ela estava bem financeiramente, estruturada no trabalho, né, com a família. Teve um diagnóstico. Antes desse diagnóstico, ela foi parada na rua, certo? Ela Exato. foi parada na rua e disseram para ela que ela ia passar por algo muito difícil e que não era para ela reclamar. Menos de 30 dias depois, veio o diagnóstico, é isso? Exatamente. Menos de 30 dias. Uau. E um dia eu estava na faculdade fazendo uma prova e eu comecei a passar mal. Eu tinha um professor de economia. Eu não quis eliminar as matérias. Então, na faculdade de Direito, quem faz Direito sabe que tem a grade de economia. E o professor ele olhou para mim e ele falou assim, você não tá bem, Isa. E eu falei, eu não consigo enxergar essa prova. Você já vinha sentindo alguns sintomas? Já. Quais sintomas eram esses? Muita dor de cabeça, formigamento nas mãos, nas pernas. Mas não havia comentado com ninguém? Não. E eu achava que era o estresse. Certo. Até que eu desmaiei na porta da faculdade. Meu marido precisou ir me buscar. E eu só dizia que era estresse. Cansaço, porque era aquele trabalho, eu entrava às 7 da manhã e às vezes chegava em casa às 1h da manhã por conta da faculdade. Correria do dia a Aquela dia. correria, então eu só tô estafada, eu só tô cansada. E ali começou. Faz um exame, faz outro exame, faz uma ressonância e até que chegou o diagnóstico. E quando o médico me deu, e ele falou assim, olha, não tenho o que fazer por você, porque se eu mexer agora, eu posso te deixar em cima de uma cama. E você ouviu esse diagnóstico de um único médico, você procurou outros profissionais? Primeiramente de um único médico. Certo. E aí eu decidi não fazer nada e também não fui buscar uma segunda opinião. Qual a especialidade desse médico? Neurocirurgia. Neurocirurgião. E aí, passados mais ou menos uns 8 meses, eu estava numa reunião apresentando um balanço. Até que uma caneta caiu da minha mão. A minha primeira decisão foi de não fazer nada, porque eu estava confortável.
Tava muito confortável. Tava bem. Tava no meu melhor momento. As pessoas gostavam do meu trabalho. Sabe quando dá aquela satisfação do ego? Quando as pessoas te elogiam, elas falam que você é boa no que você faz? Eu tava nesse momento. Aquele medo de ter medo da reação das pessoas. Medo do que vão me perguntar, medo da reação que eu vou causar na minha família, medo de fazer minha família sofrer, seria isso? Na verdade, a primeiro momento, não. Eu tinha medo de focar naquele problema e viver aquele problema. Uau! Então, eu decidi não focar nele. Eu decidi focar no meu trabalho, nos meus estudos. E fingir que eu estava esquecendo, mas o meu inconsciente estava ali trabalhando. Na verdade, foi uma fuga. Exatamente. E quando, passados esses 8 meses, quando essa caneta caiu da minha mão, apresentando esse balanço, eu decidi buscar a segunda opinião, que também foi um não. E um dia eu cheguei em casa e eu senti tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça. E sabe o que aconteceu? Vamos lá, gente. Prestem atenção, porque agora eu tô vendo que ela tá emocionada. Olha só, a emoção tomando conta da Isa. Ela tá contando a história dela, a história que transformou a vida dela. Então fiquem com a gente e ouça com muito carinho essa história. Lembra que eu disse que meu marido não tinha fé? E que um homem me parou na rua? Pois é. Eu tava com tanta dor que a minha vontade era de bater a minha cabeça na parede. E aí, eu sentei na cama e eu esqueci do que ele disse pra mim, que não era pra eu reclamar. E sabe o que eu fui fazer? Eu fui reclamar. E pra minha surpresa, sabe o que aconteceu? Vamos lá, conta pro público que o público tá interessado. O meu marido ajoelhou nos meus pés e falou assim: "Ei, você tem certeza que você vai fazer isso? Qual foi a única coisa que Deus pediu pra você não fazer?" Olha isso, gente. Eu tô arrepiada aqui. Essa história, ela é emocionante. Eu estou emocionada. Eu garanto que você aí em casa também está emocionado com essa história. Mas me diz uma coisa, se você falou que você não comentou com ninguém, seu marido não sabia do que estava acontecendo com você, como que ele sabia que não era para você reclamar? Eu perguntei pra ele, por diversas vezes. Tá, mas quem te disse isso? Quem falou pra você que eu não podia reclamar? Eu tô te perguntando. Ele me olhava nos olhos e falava: "Eu só tô te perguntando. Você tem certeza que você vai por esse caminho?" É forte. E quando eu me calei, ele falou assim: "Não importa o que você tá passando, não importa, mas nós estamos juntos e eu vou passar junto com você e Deus vai passar conosco." E quando ele falou aquilo, eu me espantei, porque era muito difícil ouvir ele até pronunciar sobre Deus. E dali por diante, eu não contei pra ele dessa experiência. Eu fiquei quieta e ali a luta começou. Eu passava uma semana internada e uma semana em casa. Eu recebi 16 nãos de neurocirurgiões. Eu fui para São Paulo, Campinas, Jundiaí. Fale para o público quais foram esses nãos que você recebeu. Não posso te operar. Não posso fazer nada por você. O dia que a caneta cair da sua mão, o dia que você não conseguir mais fazer as suas coisas, eu vou fazer algo por você. Você é muito jovem. E te colocar numa mesa de cirurgia hoje, eu posso te deixar em cima de uma cama e você pode não aguentar. Uau! Você que está em casa, você está se identificando com essa história? Essa história emocionante? Você já passou por alguém da tua família já passou por algo assim? Ou você já passou por algo parecido? Continue assistindo porque essa história tem um final que você não pode perder. E sabe o que aconteceu? Depois de 16 nãos. Um dia eu tava no pronto-socorro e apareceu um médico, um neurocirurgião, para me avaliar. E quando ele olhou os meus exames, ele disse assim para mim: "Nossa, mas bastante exame, né?" Eu falei: "Tenho." E ele virou para mim e falou assim: "Mas você tem certeza que você já passou por todos esses neurocirurgiões?" "Tenho." E só foram nãos. "Eu conheço alguém que pode te ajudar." Uau! Eu conheço o chefe da equipe da Unicamp e ele é especialista no teu caso. Você aceita passar com ele? Vamos É lá. um hospital público. Vamos lá. Então, nesse momento,
Você viu uma pontinha de esperança para mudar toda a sua realidade. Exatamente. Gente, ó, vamos dar 5 minutinhos de intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos continuar ouvindo essa história que realmente é muito emocionante. Isa, continua essa história porque eu tô aqui arrepiada. E aí, o que acontece quando você tem aquela pontinha de esperança e você vê ela descer pelo ralo? Esse médico, ele disse que ele me apresentaria, o médico da Unicamp. Sim? Ele falou, só vou ali fazer uma cirurgia e eu já volto. E sabe o que aconteceu? Ele não voltou. Como assim? Explica um pouquinho pro público Ele foi entender. fazer essa cirurgia e não apareceu. Passaram-se horas e nada do médico voltar. E quando eu comecei a procurar ele no hospital, eu perguntei na recepção, perguntei para as enfermeiras. Então, eu não conheço esse médico. Uau! Eu falei, não, não é possível. Será que foi um anjo? Não sei, eu fiquei na dúvida. Será que foi um anjo que Deus trouxe assim só para trazer um acalento pro meu coração? Eu acredito em anjo. E vocês que estão em casa, vocês acreditam em anjos? Eu tenho certeza que foi um anjo. E você? O que você acredita disso tudo? Eu fiquei acreditando que era um anjo, confesso. E comecei a pesquisar também para ver se eu encontrava ele. Aliás, né, ele me deu um pinguinho de esperança. E eu procurava ele nas redes sociais e eu não encontrava. Até que um dia eu abri um chamado na ouvidoria do plano de saúde e eles marcaram uma consulta para mim com o chefe da equipe. E eu fui com 2 pastas de exame, porque eu já tinha passado por 16 neurocirurgiões. E a cada neurocirurgião era novos exames. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, eu coloquei os exames na mesa, ele falou assim, como assim, uma moça tão jovem tem 2 pastas de exames? Eu falei, doutora, eu já levei 16 nãos. Será que você vai ser o meu sim? Uau! Ele, não sei, vamos ver. E sabe quando você sente aquela vontade de falar algo, mas você fica reprimindo? E aquela vontade ficou pulsando dentro de mim de perguntar sobre aquele médico. Até que eu me posicionei e decidi perguntar. Doutor, o não eu já tenho. Eu conheci um médico, que eu não sei se é um anjo, se ele é um médico, eu não sei. Mas a fisionomia dele é essa, a altura, e eu só sei o primeiro nome dele. E é esse, doutor. E ele sorriu pra mim. Eu conheço ele. Eu falei, então ele não é um anjo. Mas ele me deu um sim. Opa! Se você não é o meu médico do sim, ele é. E se você conhece ele, então eu tô mais perto do meu sim. Tô no caminho certo. Eu tô no caminho. E aí ele sorriu e falou assim, ele tá vindo de uma outra cidade pra cá. Então a documentação dele ainda não tá toda certa no hospital. Ele tá só como plantonista. Por isso ele não é muito conhecido aqui. Só que a partir do próximo mês ele já vai integrar a equipe. Faz assim, você se importa de deixar os seus exames? E eu falei, claro que não. Era uma terça-feira.
no ano de 2017. Olha. Nós estávamos em março. E ele falou, volta na quinta. E eu voltei na quinta-feira. Quando eu cheguei lá, que eu sentei, ele falou, eu tenho 2 notícias. Uma boa e uma ruim. Eu começo por qual? A dúvida, por qual você começou? A que você preferir, doutor? Pra você era indiferente. Eu já tinha tantos nãos. E aí ele virou pra mim e falou assim, vou começar pela boa. Nós optamos por fazer a sua cirurgia. Porque nós percebemos pelo seu histórico que você está entre indas e vindas do hospital. Então, a sua qualidade de vida está sendo afetada. Já estava vindo agravando já esse problema, né, Isa? Sim. Então, eu sentia muitas dores. Eu já não estava enxergando muito bem, eu não estava ouvindo muito bem, porque tinha muito acúmulo de líquido na minha cabeça. Lembra que eu falei que o meu cerebelo nasceu um pouquinho maior do que deveria? Sim. Ele tampava a passagem do líquor que circula da cabeça, na coluna toda. Então, ele estava acumulando na minha cabeça. Qual era o papel da tua família nesse momento? A gente não conversava muito sobre o assunto, porque eu evitava falar. Mas a sua rede de apoio, quem era? O meu irmão. Quer mandar um beijo pro teu irmão? Com toda certeza. Então manda um beijo pro teu irmão. Beijo, te amo. Foi a pessoa que sempre segurou a minha mão. E até hoje. Nós sempre fomos muito parceiros desde criança. E eu falei, meu Deus, a gente sempre foi muito cúmplice, muito parceiro, e eu confidencializava tudo pra ele. Então, os dias que tava muito pesado, eu ligava, Era sem pra ninguém ele que saber. você pedia socorro. Exatamente. Por que eu tô perguntando isso? Porque é muito importante você ter uma rede de apoio. É muito importante você ter alguém para você contar, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. É. Porque sempre tem alguém mais próximo que vai te estender a mão, Exatamente. que vai te ouvir. E ele sempre falava assim pra mim, se Deus te entregou, é porque ele confia em você e ele vai te dar forças pra passar. E eu vou estar aqui passando com você. Que gostoso isso. E eu lembro que teve um dia que eu falei pra ele assim, eu acho que eu não vou aguentar. Ele falou, vai sim. Vai sim. E quando o médico decidiu fazer essa cirurgia, a má notícia era que eu poderia perder os meus movimentos na mesa da cirurgia mesmo. Certo. Porque como eu tinha uma lesão medular de 4 centímetros já, e eu ia ter que retirar uma vértebra, eu poderia ali ficar paraplégica. Qual era a porcentagem, Isa, que o médico te deu de você ficar paraplégica? Paraplégica? 99% de chance. Conta ali para aquele público que está assistindo. Vocês entendem por quê que eu trouxe essa mulher para fazer a estreia desse programa? Para vocês entenderem o quanto esse programa ele é capaz de transformar você do outro lado que está ouvindo uma história dessa. Às vezes você que levantou e que não agradeceu pela tua vida. Então essa história é para você que de repente está com depressão, está sem motivo. É por isso que eu trouxe você aqui, para motivar essas pessoas que estão em casa. Sabe, quando eu ouvi que eu tinha 1% de chance de sair daquela cirurgia com os meus movimentos, eu resolvi esquecer os 99% de chances negativas. E eu disse que o não eu já tinha. E se eu continuasse daquela maneira, eu poderia ter uma morte súbita. Porque o acúmulo de líquido estava muito grande. Certo. Então eu já estava tendo uma hipertensão craniana alta. Eu já estava prejudicando a minha visão, a minha audição. E eu engasgava muitas vezes comendo. Qual era a importância, qual é o papel do seu marido nesse momento? Vocês tinham sonhos de ter filhos? Como foi para você tudo isso? Ouvir isso do médico? Tinha chance de você engravidar? Conta um pouquinho. Ouvir tudo isso foi muito difícil. Ele permaneceu do meu lado todo o tempo. E não,
não poderia engravidar. E nós tínhamos esse sonho. A gente sempre conversou, nós estávamos recém-casados. Eu casei com 21 anos, eu estava com 25, estava muito recente. E tínhamos muitos sonhos. E eu sempre disse, desde menina, que eu teria filhos aos 30 anos. Guarde bem isso, aos 30 anos. E quando passou tudo isso, eu fiz a cirurgia, chegou o dia da cirurgia. Quando eu entrei no centro cirúrgico, o médico falou, tá preparada? Eu falei, eu tô. Pra sair daqui com os meus movimentos. E ele falou pra mim assim, olha, menina, eu vou te falar uma coisa. Você tem que acreditar muito em Deus. Eu falei, eu acredito. E eu vou sair daqui com os meus movimentos. Foram 9 horas de cirurgia. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pôr as mãos nas minhas pernas. Foi sinal que eu tava sentindo os braços. Opa! Eu também tava sentindo as minhas pernas. Que bênção. E aí eu falei, meu Deus, uau! 1% de chance, deu certo. Perfeito. 6 dias na UTI. Quando eu fui pro quarto, eu comecei a inchar. Minha cabeça começou a inchar. Eu comecei a ficar desconfigurada. Então eu tirei uma parte do cerebelo, eu raspei toda essa parte de trás aqui do cabelo. Foram 24 pontos. Esses pontos começaram a abrir. Eu tive que colocar novos pontos sem anestesia. Por conta da infecção? Por conta já estava bem infeccionado os pontos, né? Então eles não poderiam ali dar anestesia, não ia adiantar. E veio o diagnóstico. Eu comecei a ter vazamento pelos pontos e eu tive uma abertura de fístula licórica. E para quem faz uma cirurgia do crânio, ter uma abertura de fístula licórica é 100% de certeza que vai ter uma meningite. E eu tive a meningite também. Gente, vocês entendem que quando a gente acredita que vai dar tudo certo na vida dessa maravilhosa, ela passa por mais um desafio? O quanto Deus colocou a mão na vida dessa mulher para ela estar sentada aqui hoje contando a história dela para você. E para você que acha que esse foi o último desafio, eu te convido a ficar sentadinho aí, porque teve muito mais. Uau! Lá vai eu de novo para a mesa de cirurgia. Colocando um dreno externo, onde eu tinha que ficar deitada por 5 dias na mesma posição. Eu tomava banho na cama com um paninho. Eu comia ali deitada na cama com uma única posição. Então esse dreno, ele vinha aqui atrás e ele ia, sabe aquelas bolsinhas de medicação? Sim. O líquido da cabeça, ele saía, né, pelo caninho e ia para aquela bolsinha. Por 5 dias eu fiquei dessa forma. E aí, entra o meu pai. Eu não conseguia comer nada. O que meu pai fazia? Dentro de uma bolsa, gente, ele escondia água de coco. E levava água de coco para mim. Era a única coisa que eu conseguia ingerir. Nada mais. O líquido do amor. O líquido do amor. Meu pai levava água de coco para mim escondido no hospital. Todos os dias. Durante esses 5 dias. Passados 5 dias, eu volto para a mesa de cirurgia. E quando eu voltei para a mesa de cirurgia, foi para tirar esse dreno e colocar um novo dreno, mas desta vez interno. E lembra quando aquele homem falou para mim assim que eu passaria algo muito difícil, mas que as mãos de Deus iam estar estendidas sobre a minha vida? Sim. Aquele dia eu lembrei daquilo. Quando eu saí da 3ª cirurgia, eu lembro que eu estava deitada numa maca, quando eu acordei. Pra anestesia pegar já foi muito difícil, porque já era a 3ª anestesia sequenciada, então demorou muito para pegar. E quando eu voltei do pós-operatório, eu sentia muito frio, eu tremia muito. E eu não conseguia enxergar muito bem, eu ouvia mais ou menos, mas eu não enxergava muito bem, era tudo muito embaçado. É comum, né, a gente ter esse calafrio logo depois da cirurgia.
E aí eu ouvi uns barulhos e aí eu ouvi uma enfermeira falando assim, estamos perdendo ela. Eu tive uma parada. Gente, é forte isso, né? Então, entendam que essa mulher que se apegou em Deus, né, para continuar vivendo, ela teve uma parada. E quando eu tive, antes de ter essa parada, quando eu ouvi aqueles aparelhos apitando e eu ouvi a enfermeira falando, estamos perdendo ela, eu falei uma coisa. Deus, eu não reclamei. Você se Por que lembrou? eu tô sentindo que eu tô morrendo? Eu não reclamei. Eu obedeci. E eu apaguei. E eu não sei quanto tempo passou. Quando eu acordei, a enfermeira falou, seja bem-vinda de volta. Nós quase te perdemos. Uau, que emocionante. E quando eu voltei pro quarto, tava toda a minha família lá. Porque o hospital já tinha liberado, porque o médico achou, ele foi embora, minha mãe correu no corredor atrás dele. Ele não teve coragem de falar para ela que ele voltaria para assinar um óbito. Porque a cirurgia já foi difícil. Eu já estava debilitada. E para minha surpresa e para surpresa de todo mundo, 3 dias depois, eu tive alta. Olha que bênção. Gente, isso é. A gente pode chamar de milagre? Você que está em casa, acredita em milagre? Isa, você acredita em milagre? Você pode dizer para o público que isso foi um milagre na tua vida? Eu não só acredito, como hoje eu digo, eu sou um milagre. E eu sou grata todos os dias por esse milagre. Amém. E quando eu voltei para casa, eu não conseguia ficar sentada nem de pé. Eu só conseguia ficar deitada. E toda vez que eu tentava sentar, minha pressão caía. Quando eu tentava levantar, minha pressão caía. Sabe o que aconteceu? Conta pro público. Volto pro hospital de novo. Mais uma cirurgia. O dreno que colocaram interno estava drenando demais. Essa já é a quarta A quarta cirurgia. cirurgia. E quando eles retiraram esse dreno, eles falaram, vamos ver como o seu organismo vai reagir. E, para minha surpresa, reagiu super bem. Que bom. Isso foi dia 17 de agosto Que dia é hoje? de 2017. Que dia é hoje? Dia 17? Olha que Dia 17. é uma data importante. Exatamente. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido, estava super bem. Dia 20 de setembro, voltei a trabalhar. Quando eu cheguei no escritório, bem rápido, para quem já tinha passado por 4 procedimentos cirúrgicos, super rápido. Quase morte. Quase morte. Quando eu entro no escritório, meu diretor tá me esperando, gente, na porta. Imagina você voltar de uma licença e o seu diretor tá esperando você na porta. Entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, você mandado embora. No primeiro dia? E ele falou assim, Isa, tem uma proposta para te fazer. Eu falei, calma, acabei de chegar. Quero te convidar pro comercial. Eu segurei na cadeira e falei, eu? Comercial? Imagina. Falar assim? Em público? Não. Você sempre foi dos bastidores. Sempre. Eu sou a pessoa atrás do computador. Essa sou eu. Era você? Era. Exatamente. E aí, quando ele me fez a proposta de ir pro comercial, eu falei, não é pra mim. Ele pensa, você acabou de passar por todo esse processo e você está de pé, com 1% de chance. Pensa. Segura aí, vamos dar mais um intervalinho de 3 minutinhos, isso, 1 minutinho, e a gente já volta para ouvir o resto dessa história.
E para você que tá chegando agora, não tá entendendo o que tá acontecendo, eu sou Simone Brito, com a estreia do programa A Sua História. E com essa maravilhosa, a Isa, ela vai dar continuidade na história dela, que é uma história, assim, de superação, uma história que emociona. Então, Isa, continua essa história, porque o público quer saber. Aí, para quem chegou agora, eu tive a oportunidade de tomar mais uma decisão na minha vida. E eu decidi aceitar a proposta. Eu decidi fazer aquele comercial. E sabe como que era? Eu tinha que me apresentar em 60 segundos. Uau. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tava tudo bem com você, tava tudo bem com a tua saúde, tava tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu nem tivesse passado por 5 cirurgias. Entrei de salto alto. Uau. Eu sempre amei salto alto. E quando eu fui para essa primeira reunião, era toda sexta-feira. Eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Na quinta-feira, eu fiquei treinando em frente ao espelho. A minha apresentação. E meu marido, do meu lado, ele ficava cronometrando. Sempre me apoiando. E aí, fiz a primeira, fiz a segunda, a terceira, a quarta. E no meu primeiro mês, eles tinham um sistema chamado Traffic Light. Eu fiquei em primeiro lugar. Com indicações, com as apresentações. E eu que tinha medo. Se superou. Sabe o que é isso? Constância. Exatamente isso. Eu tinha medo de errar. E o que eu fazia? Toda quinta-feira, olhava para o espelho, escrevia minha apresentação, treinava, treinava, treinava. Até que aquilo se tornou parte de mim. E eu conseguia apresentar em 60 segundos. E aí, passado-se um ano, quase, mais ou menos, menos de um ano, porque isso começou em setembro, quando foi em junho do ano seguinte, que foi 2018, eu dormi e acordei sem nenhum movimento do pescoço para baixo. Nesse um ano, você não tinha sentido nada. Nada. Mas, sabe aquela coisa? Tô bem. Vou deixar pra lá. Não passei por nada. Tô bem. Em vista do que eu já passei, isso aqui não é nada. Sou forte. E não ouvi o médico. Ele falou, pisa no freio, pisa no freio. E eu fiz o quê? Pisei no acelerador. E fui embora. Até que eu acordei sem os movimentos. Lá vai eu, novamente pro hospital. E chegando lá, sabe qual foi a notícia? As raízes da sua medula, você não tem mais. Aí eu falei, mas elas nascem de novo, né? Foi a minha pergunta. Não. Elas não vão mais se regenerar. Tá, e agora? É a sua nova condição. Como foi pra você ouvir isso, Isa? Posso ser sincera? Deve. Pra mim e pro público. Eu não sei explicar. Mas é como se ele não tivesse dito aquilo pra mim. Você não acreditou que aquilo seria a Pra- sua nova condição? Não. Lembra aquele rapaz lá do início? Sim. Eu lembrei dele de novo. E aí eu virei e falei, doutor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu saio daqui nem que seja apoiada em algo, mas eu não saio daqui numa cadeira de rodas. Uau. Você tá em negação. Não, não tô em negação. Você tá, não tô. E ali começou o meu processo. Você que tá ouvindo essa história, assistindo essa história, já passou por algo parecido? Você teria a força que essa mulher teve? A garra que essa mulher teve de mais uma vez se levantar e não aceitar o que os médicos estão dizendo? Sabe, foi tão estranho, porque era como se ele não tivesse dito aquilo pra mim. E todos os dias eu acordava sorrindo. E sem reclamar. E sem reclamar. E Deus colocou pessoas na minha vida. Sabe o que as enfermeiras faziam? Todos os dias elas iam pentear meu cabelo.
fazer trancinha. Uma forma de carinho. Elas me faziam se sentir melhor. E eu e meu marido, nós tínhamos algumas economias, eu precisava de ajuda em tempo integral. Ele saiu do trabalho, basicamente se mudou comigo para o hospital. E falou, tô com você. E a gente foi viver das nossas economias. Uma história de amor. E vou te falar, muitas vezes eu ia olhar uma conta, a conta tava paga. Eu falava, meu Deus, minha mãe já tinha passado por lá. Ah, it's okay. Meu irmão já tinha passado por lá. Nada sem faltou. você precisar pedir, sem você precisar. Exatamente. Nada faltou. Nada. E eu tava vivendo algo que eu nunca imaginei, porque eu falei, não ter movimentos. Eu sempre fui aquela pessoa independente, que não precisava pedir nada pra ninguém, sempre ia atrás das minhas coisas. E eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Você não tinha os movimentos dos braços, nada. Eu não sentia. Até que um dia eu recebi um vídeo de uma amiga, nem foi um vídeo, foi uma mensagem. Ela estava numa palestra de um rapaz chamado Alfredo Tanimoto. Que ele surfou uma onda e ele caiu dessa onda e quebrou o pescoço. E ele perdeu a movimentação dele. E eu comecei a pesquisar. E aí ele fez um slide que ele dizia assim, eu vou ser o caso que a medicina não explica. Eu olhei pro meu marido e falei, vou seguir ele, quero ver ele. Se ele foi o caso que a medicina não explica, eu também vou ser. E aí, eu comecei a seguir ele, comecei a ver o que ele fazia. Exercício, fisioterapia, e aí meu marido, ali do meu lado, a fisioterapeuta saía, eu falava, agora é a gente. E a gente continuava. Ele, você tá cansada? Não, vamos continuar. Até que um dia eu senti o dedo do meu pé, o dedão, vibrar. Segura e conta essa história daqui a pouco, mais 30 segundinhos de intervalo e a gente já volta. Voltamos agora para a gente entender um pouquinho e o finalzinho dessa história, que eu acredito que você deve estar ansioso para entender o que aconteceu na vida da Isa. Aí, eu senti, pedi pra chamar o médico veio, começou a vir com aquele martelinho batendo e eu tive reflexo na perna, na outra perna, no braço, no outro braço. E, resumindo, nós tivemos alta, fomos pra casa, eu falei, agora, como que vai ser tudo isso? Eu comecei a escrever. Tudo que eu tinha passado, comecei a escrever. E eu comecei a trabalhar. E eu estava aposentada pelo INSS. Sim. E fui embora para casa com 2 muletas. Não fui na cadeira de rodas, Lembrando, gente. ela falou que ela ia sair do hospital e não ia sair numa cadeira de rodas. Saí com 2 muletas. Mas era muito difícil. Para andar 1 metro era quase meia hora. E mesmo assim, eu falei pro meu marido no meio da pandemia. Eu vou abrir mão do benefício do INSS. Ele, você tá maluca? Eu falei pra ele, eu sinto que isso é uma algema nos meus pés.
E eu não passei tudo isso para eu não poder compartilhar. E eu não vou mais ter esse benefício. E eu fiz uma cartinha pro INSS. E eles me negaram. Eu fiz de novo. E eles me negaram. Olha só, ela fez o inverso, né? Querendo que tirasse o benefício e eles negaram, é isso? Eles negaram. Pela terceira vez, quando eu fiz, eles me autorizaram. Cancelaram aquela aposentadoria por invalidez. E aí, parece que tudo destravou. E eu comecei a viver aquele sobrenatural de novo. De repente, estava andando com uma muleta só. E sabe o que era impossível? E o meu maior sonho do início era ser mãe. E eu fiquei grávida. Olha isso. Gente, ela não tinha a possibilidade de engravidar. E o seu maior sonho era ser mãe. E você engravidou? Eu engravidei. E essa gestação foi muito complicada. Eu tive abertura do colo do útero. Resumindo, era para nascer de 6 meses. E eu falava, Deus, se você me deu, me dá condição. Ela vai nascer de 9 meses. Até para adiantar, a minha filha nasceu de 9 meses e 1 dia. No dia dela nascer, eu tive hipertensão intracraniana, foi uma anestesia de parto, de anestesia geral. Ela nasceu sem anestesia pegar nela, com 9 meses e 1 dia. Perfeita. Hoje a minha filha tem 3 anos. Manda um beijo para sua filha, para o seu marido. Um beijo, meu amor. Meus amores, eu amo vocês. Fala o nome deles? Wagner e Giovana. São o meu maior presente. E quando a minha filha nasceu, eu renasci. E um dia meu interfone tocou, eu desci as escadas sem muleta. Como se nada tivesse acontecido. Para você que não acredita em milagre, eu te digo, eu acredito. E eu sou esse milagre. Muito bem. Isa, foi um prazer ter você aqui, viu? Essa história linda, maravilhosa. Eu tenho certeza que você, que ficou comigo até agora assistindo essa entrevista, que também ficou emocionado, né? E essa história teria mesmo que vir à tona e alcançar você, alcançar essas vidas. Muito obrigada, viu? De coração. Eu gostaria de te dar um mimo. Isso aqui é para você lembrar do programa e lembrar que você, com essa entrevista de hoje, tenho certeza que chegou ao coração dessas pessoas que estavam assistindo e que tenho certeza que você alcançou e transformou vidas. Amém. Muito obrigada, viu? É uma honra estar aqui contando a minha história. Obrigada, viu? E eu gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, né? Não conseguiria estar aqui linda, maravilhosa, se não fosse o meu cabelo, que a minha cabeleireira eu vou deixar depois no link, eu vou deixar o arroba de todas elas, a Márcia maravilhosa que cuidou do meu cabelo, a Cris que cuidou das minhas unhas, a Paola que cuidou dessa maquiagem maravilhosa, S Acessórios, com esses acessórios aqui de altíssima qualidade. Então, muito obrigada a cada um de vocês que acreditaram em mim, acreditou nesse programa, que já é um sucesso graças a vocês. E eu gostaria de falar que tudo isso só foi possível graças à TV D3+, a TV da sua família. Isa, conte pra gente a sua rede social para quem quiser te seguir e de repente querer saber um pouquinho mais da sua história. O meu Instagram é isaferreira_IAF. E para você que quer saber mais, dia 6/6 eu vou estar lançando o meu livro chamado O Peso do Invisível, onde eu conto parte do que aconteceu comigo, que é para você degustar um pouquinho antes de ter a minha biografia. E já fica aqui o convite para você vir trazer o livro pra gente, contar um pouquinho mais dessa história, porque eu tenho certeza que tem mais coisa maravilhosa, e trazer o livro pro pessoal entender e conhecer um pouquinho mais também. Vai ser uma honra. Bom, para você que gostou do programa e quer seguir a Simone Brito nas redes sociais, @Simone Brito Terapeuta, tudo junto. Me manda um direct se você quiser entender como funciona, quiser ser uma das entrevistadas aqui, manda um direct que eu vou falar com você. Um abraço! Tchau!